Vamos lá, galera. Muito prazer. Meu nome é Rafael Moura, professor de Ética e Estatuto aqui do Supremo TV. E nosso objetivo, dentro aqui do circuito OAB, é corrigir o nosso simulado pertinente à nossa brilhante matéria de Ética e Estatuto da OAB. Galera, nosso compromisso aqui é realmente demonstrar que o simulado não foi difícil, que a gente podia sim alcançar uma pontuação razoável para obter a aprovação sua no seu exame, ok? Confesso que tem uma questãozinha bem chata, que foi a última questão de simulado, mas, sinto muito, estamos aqui para testá-los também e demonstrar o que eu venho sempre falando em sala de aula. Meus caros, temos que ler de cabo a rabo o nosso regulamento geral, nosso estatuto da OAB e nosso código de ética aí, disciplina. Não tem como. Infelizmente, às vezes o examinador traz uma expressa literalidade de um artigo em que pode efetivamente prejudicá-lo se você não se atentar para esses detalhes. Combinado? Então, atenção com isso aí. Vamos lá. Primeira questão na tela, por favor. Vamos lá, galera. Questão número 1. O advogado Ramiro foi procurado por Hugo, inventariante, para atuar no processo de inventário do genitor deste. Então, o advogado Ramiro foi procurado por Hugo, que ele, na condição de realmente titular de direitos nesse inventário, ele foi designado como inventariante. Então, ok. O inventário seria do pai dele. Tudo bem. Em momento posterior, os irmãos Hugo, José e Luiz, outros herdeiros do decujus, conferiram procuração a Ramiro, a fim de ele também representá-los na demanda. Sim, pessoal, nós podemos designar procuradores distintos para cada um dos envolvidos. Todavia, no curso do feito, os irmãos até então concordantes passaram a divergir sobre os termos da partilha. Ok? Tá bom. Ramiro, então, marca reuniões que busca a harmonização dos interesses dos três. Pessoal, isso aqui foi de suma importância na sua prova. Por quê? Porque aqui ele disse que Ramiro, advogado, ele buscou a harmonização dos três. E isso é um papel do advogado. Porém, não obteve sucesso. Aqui ele também disse qual é o resultado prático no Código de Ética e Disciplina dessa falta de harmonização entre constituintes patrocinados pelo mesmo advogado. Meus caros, e diante de eventual conflito de interesses entre os constituintes, o Código de Ética e Disciplina, dentro do tema das relações com os clientes, determina de forma expressa: havendo conflito de interesses pelos constituintes e não sendo possível harmonizá-los, impõe o advogado a renúncia em relação aos demais constituintes. Então, é possível você permanecer em relação a um dos constituintes e você deve, diante do conflito de interesses, renunciar em relação aos demais, devendo sempre se valer do sigilo profissional e jamais se beneficiar das informações às quais você teve acesso durante a época em que você era constituinte de todos os envolvidos. Ok? Então vamos lá, na tela. Diante do caso narrado, por determinação do Código de Disciplina, Ramiro deverá. Meus caros, como eu te disse, isso está lá no nosso Código de Ética e Disciplina. E vem aqui, ó, Código de Ética e Disciplina, precisamente dentro do tema das relações com o cliente, nós temos a disposição do artigo 20. Sobrevindo conflito de interesses e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caberia-lhe optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional. Pessoal, não era uma questão difícil. Não era. Vamos ver aí a resposta. Letra A.
renunciar em relação aos 3 mandatos, afastando-se do feito. Ok? Espera aí, renunciar aos 3 mandatos? Porque eu tenho mandato em relação ao inventariante, Hugo, tem em relação a José e tem em relação ao Luiz. Sair de todos? Não, não faz sentido. O artigo 20 me permite permanecer em relação a um dos envolvidos. Manter-se no patrocínio dos 3 irmãos, desde que informe o conflito nos autos e atue de forma imparcial. Pessoal, quem atua de forma imparcial é o juiz. O advogado tem o dever de ser parcial e defender os interesses do seu constituinte. Então não pode ser letra B. C. Escolher, de acordo com seus critérios de prudência, apenas um dos mandatos, renunciando aos demais. Me parece ser essa a alternativa boa. Ok? Me parece ser esse o gabarito oficial, mas vamos ver. C parece a resposta. Vamos ver a D. Manter-se no patrocínio daquele que primeiro lhe conferiu o mandato, isto é, inventariante, renunciando aos demais. Não há essa obrigação de ser o primeiro, não. Eu vou escolher com prudência e discernimento qual mandato que eu pretendo permanecer. Isso é uma questão pessoal minha, ok? Então, gabarito letra C de casa, de acordo, meus caros. Então, com o artigo 20 do Código de Ética e Disciplina. Questão número 2. O advogado Diogo foi procurado em seu escritório profissional por Paulo, que desejava contratá-lo para atuar nos autos de processo judicial já em trâmite, patrocinado pelo advogado Jorge, mediante procuração em face de um plano de saúde. Então tá, Diogo foi procurado, né, por Paulo. Então, Diogo, advogado, foi procurado por Paulo, cliente, sendo que os autos já tinham advogado constituído, que era o Jorge, com procuração já nos autos. Ok? Beleza. Qual é o motivo? Subitamente, Paulo, que é o cliente, descobriu que precisa fazer uma cirurgia imediatamente sob risco de morte. Como não estava satisfeito com a atuação de Jorge, decide, diante da necessidade de realizar a cirurgia, procurar Diogo para requerer a tutela de urgência nos referidos autos em plantão judicial. Considerando a situação narrada e o disposto no Código de Ética e Disciplina, assinar a afirmativa correta. Pessoal, mais uma vez estamos diante das disposições do Código de Ética e Disciplina, precisamente dentro do tema das relações com os clientes, só que agora no artigo 14, que estabelece o que está na tela dos senhores aí. O advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído. Então, é um comando para o advogado. Não deve aceitar a procuração sem prévio conhecimento deste. Salvo por motivo plenamente justificável para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Indago aos senhores, a medida de ser uma cirurgia imediata sob risco de morte é uma questão urgente e inadiável? É óbvio. Se numa questão urgente e inadiável exige o prévio e inequívoco conhecimento do advogado anterior? Não, pessoal. Então, atenção com isso. Havendo a urgência, havendo o risco, ok? Numa situação inadiável, o advogado pode violar a determinação do artigo 14 de atuar no processo com o advogado constituído, mesmo sem o conhecimento daquele advogado. Por quê? Porque eu tenho uma situação urgente e inadiável, ok? É uma questão muito tranquila. É uma questão extremamente cobrada nos exames de ordens dos senhores. Então, você tem que saber a redação do artigo 14 e a sua exceção de forma clara e objetiva. É uma questão fácil que você não pode deixar de realizar com segurança no seu exame de ordem. Ok? Então, vamos buscar a resposta aqui na nossa prova. Assinar a afirmativa correta. Letra A. Diogo apenas deverá atuar na causa, aceitando procuração se houver concordância. Concordância?
do advogado Jorge? Não, eu tenho que dar conhecimento a ele, não tem que ter concordância, não. Isso aqui não existe, não, meus caros, ok? Uma vez que, de acordo com o Código de Ética, o advogado não deve aceitar procuração de quem já tem patrono constituído, salvo com a concordância. Não existe a palavra. Conhecimento é diferente de concordância. Então, letra A está fora. Diogo apenas deverá atuar na causa, aceitando procuração após ser dado prévio conhecimento do advogado Jorge. Uma vez, de acordo com o Código de Ética, o advogado não deve aceitar procuração de quem já tem patrono constituído, anteriormente à comunicação deste. Ok, não deve ser dado procuração de quem já tem patrono constituído. Mas, e o motivo? Se eu tenho motivo, eu não preciso dar conhecimento. Ok, ou seja, se eu tenho urgência, sinto muito. Ok? Letra C. Diogo poderá aceitar procuração e requerer nos autos judiciais em favor de Paulo a tutela de urgência necessária, apenas se apresentar justificativa idônea a cessar a responsabilidade do profissional de Jorge pelo acompanhamento da causa. Meu amigo, essa justificativa não existe. Não existe. Você vai apresentar a justificativa para o juiz? Não. A relação entre cliente e advogado. Então não existe essa justificativa aqui, não. Letra D. Só pode ser a resposta, né? Diogo poderá aceitar a procuração e requerer nos autos judiciais em favor de Paulo a tutela de urgência. Ok. Independentemente de prévia comunicação, também, porque se há motivo justificável, não precisa de comunicação, ou de apresentação de qualquer justificativa ao juízo para a cessação da responsabilidade. É óbvio que não existe isso. Não precisa da justificativa, porque a justificativa não existe. Não existe. Então, gabarito, letra D de dado, ok? Nos termos do artigo 14 do Código de Ética e Disciplina. Beleza? Questãozinha fácil essa, hein? Vamos lá. Questãozinha 3. Nilza, a advogada, responde a processo disciplinar perante certo conselho seccional. Ok? Em razão de suposta prática de infração disciplinar que, se comprovada, poderá sujeitá-la à sanção de exclusão. Ok. Então, ela responde ao processo disciplinar perante o órgão do conselho seccional da OAB. E essa sanção que ela pode culminar pode ser oriunda, pode significar numa possível exclusão. Lembrando que, para eu excluir um advogado dos quadros da OAB, eu preciso de manifestação favorável de 2/3 do conselho seccional competente. Lembre-se disso, ok? Vamos lá. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Então, o tema aqui, pessoal, indiscutivelmente é processo disciplinar, ok? Nós vimos no decorrer das nossas aulas que o processo disciplinar, meus caros, ele é um processo disciplinar, ele é um procedimento aberto ou ele é sigiloso? Meus caros, ele tem um sigilo absoluto até o seu término. Somente tendo acesso ao procedimento disciplinar, suas partes, seus defensores ou, eventualmente, autoridades. Então, lembre-se que o sigilo do procedimento disciplinar só é interrompido, só é quebrado após o encerramento deste, pois, durante o seu intertício, somente poderá ter acesso a ele, suas partes, defensores ou autoridades. Rafael, o procedimento disciplinar pode ser dado início por meio de uma denúncia anônima? Não. O representante tem que ser identificado sob pena de arquivamento liminar daquele procedimento disciplinar. Beleza? Então vamos dar uma olhada lá nas respostas. Sobre o tema, ou seja, sobre o tema processo disciplinar, assinale a afirmativa correta. O processo disciplinar instaurado em face de Nilza tramita em sigilo até o seu término.
só tendo acesso às suas informações, suas partes, defensores ou autoridades. Opa, tramita sob sigilo, ok. Até o seu término, ok. Somente tendo acesso às partes, defensores e autoridades. Pessoal, me parece que a letra A é boa. Por quê? Porque ela traz justamente a redação do artigo 72, parágrafo 2º do artigo 72, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Vamos lá dar um pulinho nele? Olha só, artigo 72, parágrafo 2º. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Parágrafo 2º. O processo disciplinar tramita em sigilo, até o seu término, só tendo acesso às informações das partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Vamos lá. A pergunta está indagando qual é a afirmativa correta. Então, me parece que a letra A é a correta, mas vamos ver as demais. Vamos ver se ela realmente é o gabarito oficial. O processo disciplinar instaurado em Faxinilza é público. Opa! Opa, essa palavra não combina, não. Ok? O processo disciplinar instaurado em Faxinilza é, de regra, público. Essa palavra também não combina. E, vamos ver a letra D. O processo disciplinar instaurado em Faxinilza tramita, em regra, em sigilo, só tendo-se essas informações às partes, defensores e autoridades. Torne-se, porém, público se o Tribunal de Ética e Disciplina decidir suspender Nilza preventivamente. Não, meus caros, a suspensão preventiva, ela também corre sob sigilo, ok? Só é efetivamente determinado a quebra do sigilo após o término do procedimento disciplinar. E a simples aplicação de uma suspensão preventiva não determina que se encerrou o procedimento disciplinar. Então, cuidado com isso aí. Então, o gabarito, sim, permanece letra A, né, da questão número 3, de acordo, então, com o artigo 72, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Espero que vocês tenham ido bem nessa aí. Questão número 4. Juliana é integrante de Sociedade de Recursos Humanos de certa sociedade anônima. Então, ela é integrante de uma equipe de recursos humanos, de uma sociedade anônima de grande porte, cujo objeto social é o comércio de produtos eletrônicos. Encontrando-se vago um cargo de gerência jurídica, Juliana organizou o processo seletivo, tendo recebido os currículos de 3 candidatas. A primeira delas é Mariana, que é advogada regularmente inscrita na OAB, tendo especializado em direito penal. Ok, então é uma advogada inscrita na OAB. A segunda é Patrícia, não graduada em direito. Não preciso nem continuar. Se ela não é graduada em direito, ela não é advogada. Próxima. A terceira, que é a Luana, graduada em direito, foi aprovada no exame de ordem, concluiu mestrado e doutorado. Ok? Ser aprovado no exame de ordem não significa estar inscrito na OAB. Cuidado com isso aí, hein? Estar aprovado no exame de ordem não significa estar inscrito na OAB. Vou continuar. Ela é conselheira de certo Tribunal de Contas Estadual. Opa! Conselheira de Tribunal de Contas. Mas encontra-se afastada a pedido sem vencimentos. Ok? Tá bom. Então, olha só. Eu tenho, para concorrer ao cargo de gerente jurídico de uma empresa, né, de uma sociedade anônima, eu tenho uma advogada regularmente inscrita, eu tenho Patrícia, que não é advogada, e eu tenho, mais uma vez, aqui a Luana, que também não está inscrita nos quadros da OAB. Não está inscrita. Aí nós temos que atinar para o seguinte. Olha só o que diz o nosso regulamento geral.
Artigo 7º. A função de diretoria e gerência jurídica em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive instituições financeiras, é privativa de advogado, não podendo ser exercida por quem não se encontra inscrito regularmente na OAB. Pessoal, e eu tenho que lembrar ainda o seguinte, que o artigo 28 do Estatuto da OAB determinou quais são os cargos incompatíveis com a advocacia. Olha aí, ó. Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Olha aqui, ó. Inciso 2º. Membros dos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas. Opa! Ela exerce atividade incompatível com a advocacia. Ela quem? Luana. E mais, parágrafo 1º do artigo 28. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Opa! Então, peraí. Eu tenho aqui Luana, que está apta a desenvolver esse cargo, porque ela é advogada e ela está inscrita na OAB. Patrícia não é graduada em Direito. Luana só está aprovada no exame de ordem, não está inscrita, e mais um motivo. Ela não está inscrita por quê? Porque ela exerce um cargo incompatível com a advocacia. Então, ela pode desempenhar atividade de gerência jurídica? Sim ou não? Não, porque o cargo de gerente jurídico ele é exclusivo, é uma atividade privativa de advogado. Ok? Então vamos achar a resposta. Letra A. Qualquer das candidatas poderá exercer a função de gerência jurídica, mas apenas Mariana poderá subscrever os atos privativos de advocacia. Óbvio que não, né? Qualquer uma? Não. Qualquer das candidatas? Também não. Letra C. Apenas Mariana poderá exercer a função de gerência jurídica. Isso aí. Gabarito, letra C de casa. Ok? Aqui, letra D, trouxe Luana. Não, Luana não pode exercer a função de gerente jurídica. Tá bom? Então, gabarito, letra C de casa, da questão número 4. Espero que os senhores tenham acertado essa questão do simulado. Questão número 5. Os sócios de certa sociedade de advogados divergiram intensamente quanto à solução de questões relativas à conduta disciplinar, relação com clientes e honorários. Em razão disso, passaram a pesquisar quais as atribuições do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional da OAB que poderiam ajudar a solver as suas dificuldades. Tá bom. Considerando o caso narrado, bem como os limites de competência do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, previsto no Código de Ética, essa afirmativa correta. Ou seja, a dúvida dos sócios é pertinente ao quê? Pertinente à conduta disciplinar e relação com os clientes e honorários. Perfeito? Tá bom. Vamos ver se compete ao nosso Tribunal de Ética e Disciplina esses pontos. Aonde está a competência do Tribunal de Ética e Disciplina, Rafael? Artigo 71 do nosso Código de Ética e Disciplina. Olha aí, ó. Compete aos tribunais de ética e disciplina julgar em primeiro grau os processos éticos disciplinares. Ok. Responder a consultas formuladas em tese sobre matéria ética ou disciplinar. Exercer as competências que lhe sejam conferidas pelo regimento interno para instauração, instrução e julgamento de processos éticos disciplinares. Suspender preventivamente o acusado em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão prejudicial à advocacia. Organizar e promover, ministrar cursos, palestras, seminários acerca de ética profissional e atuar como órgão mediador ou conciliador nas questões que envolvam dúvidas e pendências entre advogados, partilha de honorários contratados em conjunto decorrentes do subsistenciamento, bem como
que resultem de sucumbência nas mesmas hipóteses, e controvérsias surgidas quando a dissolução de sociedade de advogado. Tá bom, essas são as competências. Vamos ver lá o que está se cobrando, né, na prova. Assinar a afirmativa correta. Letra A. Não compete ao Tribunal de Disciplina responder a consultas realizadas em tese, por provocação dos advogados. Não compete? Compete. Então a letra A está errada. Fora. B. Compete ao Tribunal de Disciplina atuar como conciliador em pendências concretas relativas a partir de honorários entre advogados contratados conjuntamente. Opa, me parece ser boa essa daí, mas vamos ver. C. Não compete ao Tribunal de Disciplina o Tribunal de Ética e Disciplina ministrar cursos destinados a solver dúvidas usuais dos advogados que refere à conduta ética que deles é esperado. Não compete? Compete, né, meus caros? Compete ao Tribunal de Disciplina coordenar ações do Conselho Seccional respectivo e dos demais conselhos seccionais com o objetivo de reduzir a ocorrência de infrações disciplinares mais frequentes. Essa não é uma competência do Tribunal de Disciplina. Olha aqui, ó, meus caros. Compete à Corregedoria Geral. Ok? Compete à Corregedoria Geral o quê? Coordenar ações do Conselho Federal e Conselhos Seccionais voltadas para o objetivo de reduzir a ocorrência das infrações disciplinares mais frequentes. Então, a letra D não está certa, porque é atribuição da Corregedoria Geral e não do Tribunal de Ética e Disciplina. Então, o gabarito oficial dessa questão, nos termos do artigo 71, é a letra B de bola. Combinado? Questão número 6. Milton, advogado, exerceu fielmente os deveres decorrentes do mandato, outorgado para a defesa do cliente Tomás, em juízo. Todavia, deixou injustificadamente de efetuar o pagamento dos valores acordados a título de honorários. Opa! Então, Tomás, que é o cliente, deixou de pagar os honorários. Tá bom. Em 8 de 4 de 2019, após negar-se ao pagamento devido, Tomás solicitou a Milton que agendasse uma reunião para que este esclarecesse de forma pormenorizada questões que entendia pertinentes e necessárias sobre o processo. Contudo, Milton informou que não prestaria nenhum tipo de informação judicial sem pagamento, a fim de evitar o aviltamento da atuação profissional. Em 10 de maio de 2019, Tomás solicitou a Milton que lhe devolvesse alguns bens móveis que lhe haviam sido confiados ao advogado durante o processo, relativos ao objeto da demanda. Milton também se recusou, pois pretendia alienar os bens para compensar os honorários devidos. Considerando o caso narrado, assinar a afirmativa correta. Meus caros, é lícito ao advogado, nos termos do nosso Código de Ética e Disciplina, reter os bens do cliente e etc., como forma de recebimento dos honorários? Não, para isso, meus caros, existe o contrato de honorários. Ok? Para isso existe o contrato de honorários. Você vai executar o contrato de honorários, você não vai reter bens do cliente. Então, olha aí na tela. Letra A, artigo 12 do Código de Ética e Disciplina. A conclusão ou desistência da causa, tem havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe haviam sido confiados e que ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários, meus caros. Então, pelo amor de Deus, é um dever do advogado prestar contas ao cliente, né? Dar todo o acesso que ele precisa. Isso também está pertinente lá
no nosso tema infrações e sanções. Então vamos ver se a gente acha a resposta dessa questão aqui, ó. Considerando o caso narrado, está na afirmativa correta. Apenas a conduta de Milton praticada no dia 8/4 configura infração ética. Ou seja, apenas o fato de não prestar contas configura infração ética, mas o fato de não devolver bens, tudo ok? Óbvio que não, né, pessoal? Ambas as condutas de Milton praticadas tanto no dia 8 quanto no dia 10 configuram infrações éticas. Letra B de bola. Ok, pessoal? Atenção com relação a isso aí, ó. Nós temos aqui também no artigo 34 do nosso estatuto, todos aqui, ó, constituem infração disciplinar, ok? Várias disposições aqui também que incluem a conduta, né, do advogado de manter a sua atividade de proba, tudo. Então, dá uma olhada depois aqui no artigo 34. Meus caros, é óbvio, né, que o gabarito dessa questão é letra B de bola, porque todas as duas condutas de reter bens e não prestar contas são atividades aqui que ferem o Código de Ética e Disciplina, que ferem o nosso estatuto da OAB, então elas configuram infração ética. Então, a resposta seria a letra B de bola. Questão número 7. Jorge é advogado atuando no escritório modelo de uma universidade. Então, ele atua no escritório modelo. Em certa ocasião, ele é consultado por um dos clientes, pois este gostaria de esclarecer dúvidas sobre honorários advocatícios. O cliente indaga a Jorge sobre o que seriam honorários assistenciais. Ok? Pessoal, honorários assistenciais foram criados pela Lei 13.725 de 2018. Ok? Tema extremamente relevante na prova dos senhores, porque pode ser objeto mais uma vez. Pessoal, os honorários assistenciais são aqueles devidos aos advogados das entidades de classe que prestam serviço jurídico para aqueles que não têm condições de arcar com seus honorários. E lembre-se que, além daquele previsto honorário pelo juiz na sentença como honorários assistenciais, isso não exclui eventual contrato interpartes entre o advogado contratado e aquele assistenciado, ok? Então, atenção com isso, aquele assistido. Cuidado com isso. Além dos honorários assistenciais concedidos na sentença, o advogado também tem direito aos honorários interpartes entre o cliente e o advogado. Perfeito? Então, onde está isso, Rafael? Está lá no nosso artigo do Estatuto da OAB, artigo 22. Olha lá, ó. Artigo 22. Parágrafo 6º. O disposto desse artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais, ou seja, entre as partes e o advogado. Ok? Parágrafo 7º. Os honorários convencionados com entidade de classe para atuação e substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem necessidade de mais formalidades. Então, meus caros, atenção com relação a esse tema de honorários assistenciais, porque ele é um tema recente e ele pode ser cobrado na sua prova. Olha aí, ó. Considerando, então, honorários assistenciais, assinale a afirmativa correta. Honorários assistenciais são aqueles pagos diretamente ao advogado que promove a juntada de seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. Tem nada a ver, isso aqui é uma redação prevista no artigo 22, mas não pertinente aos honorários assistenciais. Honorários assistenciais são aqueles devidos ao advogado em periodicidade determinada, pela prestação de serviço advocatício de forma continuada,
que é a advocacia de partido. Não tem nada a ver, nada a ver. Honorários assistenciais são aqueles fixados pelo juiz ao advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da defensoria pública. Isso não é honorários assistenciais. Isso é o quê, pessoal? Honorários para advogado dativo. Isso é o caso de honorários para advogado dativo, não advogados que estão atuando na forma de honorários assistenciais. Então, só me resta a letra D de dado como correta. Por quê? Os honorários assistenciais são aqueles fixados em ações coletivas propostas por entidade de classe em substituição processual. Isso aí. Letra D de dado é o gabarito conforme artigo 22, parágrafo 6º do Estatuto da OAB. Ok? Tranquilo essa questão, hein? Por último, para a gente fechar aqui o nosso encontro, questão número 8. Em certo estado da Federação X, há notícias fundadas acerca de irregularidades na Caixa de Assistência, em razão de malversação de receitas, gerando hipótese de intervenção. Considerando a situação hipotética, cenário afirmativa correta. Meus caros, a quem compete a eventual intervenção na Caixa de Assistência? Ora, quem cria a Caixa de Assistência? Quem cria a Caixa de Assistência é o Conselho Seccional. Se é o Conselho Seccional que cria a Caixa de Assistência, compete a ele intervir também na Caixa de Assistência. Mas, para eventual intervenção na Caixa de Assistência, tem que haver um quórum de 2/3 do Conselho Seccional competente para se determinar a intervenção na Caixa de Assistência. Ok? Então, vamos tentar achar a resposta aqui. Ora, se há necessidade de intervenção, a quem compete? O Conselho Seccional. Beleza? E olha só também o que descreve, meus caros. O artigo, olha aqui, ó, artigo 57 do Regulamento Geral. Vocês têm que saber isso aqui, ó. Artigo 57. Cabe à Caixa de Assistência dos Advogados a metade da receita das anuidades, incluídas as eventuais atualizações monetárias e juros, recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções obrigatórias dos percentuais previstos no artigo 56. Ok? Então, atenção com isso. Cabe a metade da receita das anuidades à Caixa de Assistência. Ok? Então, vamos lá. Letra A. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência, cabendo-lhe metade da receita das unidades recebidas pelo Conselho Seccional, até aqui, ok. E diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção na Caixa de Assistência é atribuição do Conselho Seccional do Estado X. Parece ser boa ela, ok? Então, vamos ver se o gabarito permanece letra A. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência, não podem ser destinados valores decorrentes das anuidades. Será 50%. Não tem nem o que discutir. E, diante da notícia de malversação, a intervenção será feita pelo Conselho Federal? Não. Conselho Seccional. Letra C. Quanto à receita das anuidades, cabendo-lhe metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Ok. Diante da notícia de malversação, Conselho Federal? Não. Então, não pode ser letra C. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência, não podem ser destinados valores decorrentes das anuidades. Será. Ok? E, diante da malversação, a intervenção será competente o Conselho Seccional do Estado X. Ok. Mas como aqui está errado, me restou a letra A para a questão número 8. Enfim, meus caros, o objetivo desse simulado foi realmente trazer um leque grande de questões e para que você ou assustasse ou visse que você está bem. Esse foi o nosso objetivo. Se você assustou, temos tempo ainda. Estamos com dias para a prova. Dá tempo de rever vários temas que a gente está discutindo aqui. Combinado? Qualquer dúvida, acesse lá o Instagram, Prof. Rafael Moura. Ok?
Então, só deixar aqui para vocês o Instagram, para quem quiser mandar alguma dúvida, etc. Então, @prof. Rafael Moura, e eu terei o maior prazer de recebê-los e tirar a sua dúvida. Combinado? Grande abraço para todos, uma excelente prova, mande retorno. Até mais, tchau, tchau.